Oi galerinha, tudo bom? Então, dando continuidade à nossa última aula lá no MIT, falando sobre tecido hematopoético, vamos então continuar falando sobre o tecido sanguíneo. Estou aqui com a ajuda para demonstrar quais são as barreiras imunológicas do nosso organismo, porque já que vou falar de sangue, vou falar também dos componentes sanguíneos, vou também falar sobre a defesa do nosso corpo. Então, nesse caso, o nosso sangue, ele é formado pelo tecido hematopoético, assim como o tecido linfático também é formado pelo hematopoético. E a função do sangue, na verdade, é diversa. São diversas funções. Transporte de substâncias, transporte de gases, hidratação das células, retirada de toxinas e assim por diante. Quais são os componentes ou elementos figurados do sangue? Glóbulos vermelhos, também chamados de eritrócitos ou de hemácias. São células anucleadas que duram no máximo 120 dias no nosso organismo e podem ser destruídas pelo fígado ou pelo baço. A função das hemácias é, junto com a hemoglobina, transportar gases como oxigênio e gás carbônico. Número baixo de hemácias pode indicar uma anemia. Anemia ferropriva é um exemplo, causada pela falta de ferro. Ou então, hemácias número muito alta pode provocar a ferritina, elevar a ferritina. A ferritina, nesse caso, alta, pode deixar o sangue mais espesso, fazendo com que o coração tenha dificuldade em bombear o sangue. As hemácias são importantíssimas, já que transportam oxigênio necessário ao metabolismo da célula. Glóbulos brancos, também chamados de leucócitos. Os glóbulos brancos são células que contêm núcleo e até núcleos maiores e têm a função de defesa no nosso organismo. Esses glóbulos brancos tanto estão presentes no sangue quanto na linfa também. E tem vários tipos, um cardápio. Neutrófilos representam 70% do total de glóbulos brancos, são responsáveis pela migração na hora da invasão. Digamos que ocorreu uma lesão, um corte, por exemplo, e ali alguns patógenos entraram. Esses glóbulos brancos migram para essa região para impedir que ocorra o processo infeccioso. Os neutrófilos podem atuar fagocitando também os patógenos dentro do sangue. Esse mecanismo de migração dos glóbulos brancos chamamos de diapedese. E desde uma simples pele que foi cortada, até, por exemplo, um processo infeccioso interno grave, os neutrófilos atuam nesse movimento chamado de diapedese. Detalhe, eles migram e esse grande número de glóbulos brancos vai elevar a temperatura do local. Elevar a temperatura do local contribui até com a morte de alguns patógenos que já estão lá. Se a migração for em larga escala, aí vem a febre. A febre corporal, né, acima de 37 graus. 37 a 38, na verdade, estado febril. 38, sim, a partir de 38, febre. Nesse caso, a febre é um alerta. É um alerta do sistema imunitário para dizer que ocorreu alguma invasão, que tem alguma coisa errada. Então, neutrófilos, função diapedese, migração e também fagocitam esses patógenos. Macrófagos. Os macrófagos são glóbulos brancos também com núcleos muito grandes. E a função dos macrófagos, gente, é fagocitar os patógenos. Então, os macrófagos, na verdade, evitam que eles se multipliquem. Eles englobam e dentro da célula acabam destruindo, digerindo esse patógeno para que ele não continue se replicando. Os macrófagos também são importantíssimos. Próximo, eosinófilos e basófilos. Eosinófilos e basófilos são responsáveis pelo controle alérgico do nosso organismo. Na verdade, eles produzem substâncias anticoagulantes e vasodilatadoras, como histamina e heparina. Essas substâncias evitam que o sangue coagule em um determinado local. Quando a gente se alimenta de algo que tem alergia ou faz uso de algum medicamento, por exemplo, que tem alergia, geralmente ficam aquelas manchinhas avermelhadas ou a gente incha um pouco. Essas manchinhas avermelhadas que ficam na pele ficam devido à aglomeração de glóbulos vermelhos que coagulam no vaso sanguíneo. Então, histamina e heparina, além de melhorar a circulação,
evitando a coagulação, dilatam os vasos também. Então são importantíssimos. Existe até um remédio bastante conhecido, né, que é o Histamin, que é justamente para pessoas alérgicas e melhorar a circulação sanguínea. Linfócitos. Os linfócitos apresentam a função de produzir anticorpos. Na verdade, os linfócitos, eles patrulham o nosso organismo na busca de algum patógeno desse. Então, digamos que se o patógeno entrou por via oral, se o patógeno entrou por alguma lesão que tinha na pele, esse patógeno vai circular dentro do sangue. E os linfócitos são responsáveis por fazer a patrulha. Detalhe, temos linfócito tanto no sangue quanto no plasma. No plasma da linfa nós também temos. Então, tanto no sangue quanto na linfa encontramos os linfócitos, que são de dois tipos. Linfócitos T, que são produzidos pelo timo. Timo é um órgão que está aqui, ó, entre os dois pulmões, um pouco acima do coração. E ele participa do sistema linfático e tem a função também de produzir os glóbulos do tipo linfócitos, linfócitos T. Já o linfócito B, ele é produzido pelo baço, que também é um órgão do sistema linfático. O baço é importantíssimo no processo de limpeza de resíduos do organismo. Então, linfócitos B são produzidos pelo baço. Esses dois linfócitos produzem anticorpos e são responsáveis pela resposta humoral ou celular. A resposta humoral é aquela em que os glóbulos brancos atuam no sangue. Então vão combater o patógeno no sangue, geralmente produzindo anticorpos. Já a resposta celular acontece dentro da célula, a nível celular, e geralmente não há produção de anticorpos, certo? Então, normalmente os linfócitos T e B atuam nessa produção de anticorpos que vão controlar a resposta humoral ou então a resposta celular. Esses são os glóbulos brancos que apresentam a defesa do nosso organismo, são importantíssimos. Vamos para as plaquetas. Plaquetas têm a função de coagulação sanguínea. Então, elas, no caso de uma lesãozinha que possamos ter, por exemplo, na pele, rompendo um vaso sanguíneo, vai sangrar. Esse sangramento não pode ser permanente, porque senão vai vir uma hemorragia. Então, automaticamente, o corpo já começa o processo de coagulação. Nesse processo de coagulação, migra para a região lesionada, primeiro, plaquetas, os glóbulos brancos também migram, e o fibrinogênio, que é um complexo proteico que vai reforçar a formação do coágulo. O fibrinogênio, nesse caso, ele vai reforçar essa rede formada por tanto plaquetas quanto também por glóbulos brancos, né, evitando a entrada de um patógeno, e vai fazer com que não ocorra mais a hemorragia. Ou seja, irão juntos promover a coagulação sanguínea, a formação do coágulo. Esse fibrinogênio produz uma proteína, um filamento proteico chamado de fibrina, e a fibrina vai reforçar esse paredão, digamos assim, impedindo então que ocorra hemorragia. Depois ela se desintegra e os agentes de defesa que estão no sangue serão responsáveis então por destruir, por fagocitar todos esses restinhos de fibrina que ficam no sangue. Não podem ficar resíduos. Então o coágulo foi formado. Esse coágulo, portanto, vai evitar que ocorra uma hemorragia. Não somente as plaquetas, como a vitamina K também contribui com o processo de coagulação. Se alguém já fez alguma cirurgia, provavelmente deve ter feito o teste da orelhinha, que é aquele que fura a orelha, espera sangrar, conta o tempo de coagulação. Então, limpa o sangue. Sangrou, limpa de novo, até o momento que não sangra mais. Então, a depender do tempo de coagulação, pode ou não fazer a cirurgia. Isso é muito importante para evitar complicações durante o procedimento cirúrgico.
E o plasma, gente? Então, falamos sobre glóbulos vermelhos, glóbulos brancos, plaquetas e o plasma. O plasma é a parte líquida do sangue. O plasma ele é responsável por dispersar todos esses outros componentes que estudamos anteriormente. Ele compreende de 55% a 60% do volume total do sangue. É formado por água, sais minerais, contém anticorpos e outras substâncias que são importantíssimas. Muitas das substâncias são transportadas no corpo por meio do plasma. Então, é o plasma que transporta nutrientes, por exemplo, e todos os outros elementos figurados do sangue. Importantíssimo. Detalhe, o plasma está recebendo constantemente lá da linfa o processo de apedese. Então, tanto vem glóbulos brancos, quanto também a transporte dessa água, desse plasma. Essa substância, no caso, serve ou para aumentar o volume do sangue ou para diminuir. Dessa maneira, o tecido hematopoético contribui muito com o nosso sistema de defesa. É como se fosse um exército que está pronto para nos defender de qualquer invasor. E aí eu pergunto a vocês, linfócitos, a vocês glóbulos brancos, de que maneira vocês conseguem trabalhar para nos defender? Quais são as portas de defesa do nosso organismo? Nesse caso, uma das primeiras, na verdade, a primeira porta de defesa do nosso organismo é a pele. Então, a nossa pele, ela representa a primeira barreira para evitar que patógenos possam entrar. Mesmo assim, por meio das mucosas, eles podem estar entrando, ou então por meio de ferimentos. Por isso a importância de manter sempre limpo, lavados com água e sabão. Então, a pele, hoje, representa a primeira barreira. E outros fluidos, como vocês viram, que são liberados também, como as próprias lágrimas, o suor e assim por diante. Essas substâncias conseguem nos manter, entre aspas, protegidos. É uma proteção primária contra patógenos que estão presentes no ar. Lembrando que não estamos vendo, mas bactérias, esporos de fungos, até vírus, por exemplo, estão presentes em partículas de gotículas de saliva que estão presentes aqui no ar em que nos encontramos. Então, por isso a importância dos cuidados. Outro detalhe, o nosso organismo apresenta essa memória, só que essa memória é dada justamente a partir do momento que a gente tem contato com o patógeno. Então, vamos falar sobre uma determinada doença, e aí eu vou pegar uma doença viral, vou pegar a do momento, o Covid-19. Então, Covid-19, hoje existem muitas pesquisas e ainda continuam, porque tem muita dúvida, ainda não conseguiram provar muitos fundamentos da Covid-19. A grande dúvida é, eu contraindo o coronavírus, eu adquirindo o Covid-19, será que eu estou imune? Será que eu tenho uma memória imunológica para não contrair a segunda vez? Na verdade, essa informação já está em desuso há muito tempo, não é somente com o Covid-19. Então, várias pessoas que já pegaram, por exemplo, catapora na infância e pegaram de novo na fase adulta, e outras doenças como dengue, tão comum, pegou uma vez e pegou outras vezes também. O que é que a gente sempre fala? Sim, o meu corpo vai ter uma memória contra esse patógeno que invadiu inicialmente. Mas se eu tenho contato com um patógeno que sofreu uma mutação e de repente essa mutação acabou modificando a estrutura do DNA, então eu vou contrair de novo. Para o Covid-19, eles não têm ainda totalmente certeza se um paciente que pegou a primeira vez e pegou a segunda vez, se foi realmente o organismo, o sistema imunitário que não teve tempo de ter a resposta, ou se foi, por exemplo, um vírus que sofreu mutação. Essas pesquisas, na verdade, só serão solucionadas nos próximos meses ou até nos próximos anos, até descobrir de fato as características do vírus, do coronavírus, ok? De maneira geral, temos como nos proteger. A primeira é uma prevenção. A prevenção é uma vacina ou vacinoterapia.
O que é uma vacina? A vacina é um mecanismo de prevenção contra alguns patógenos. A vacina, gente, é uma forma de imunização ativa. Por que ativa? Porque o meu corpo tem que produzir os anticorpos. Eu estou recebendo por meio da vacina parte do antígeno, que é o causador da doença. E aí o meu corpo vai reconhecer esse antígeno e vai começar a produzir os anticorpos. Então, como o meu corpo está trabalhando, então é uma imunização ativa. Já na imunização passiva, o meu corpo não trabalha, eu já recebo os anticorpos, que é o caso da soroterapia. Vacina é preventivo, soro é tratamento. Então, faz uso do soro quando precisamos já do antídoto, dos anticorpos. Nesse caso, a resposta é mais rápida. Só que não necessariamente o meu corpo vai ficar com a memória. A memória, que seria a resposta primária e secundária, é dada pela vacina. A resposta primária é aquela de reconhecimento. A secundária é mais intensa, ocorre a produção de maior número de glóbulos brancos. Então, fazendo aí uma ponte entre o tecido hematopoético e o sistema imunitário, conseguimos perceber a importância dos cuidados, gente, cuidados com a pele, cuidados de forma geral com a alimentação. A nossa alimentação eleva a imunidade, dormir bem. Então, fatores de estresse, por exemplo, podem interferir na nossa imunidade. E isso hoje, né, em tempos de Covid-19, é muito colocado em questão. Então, é um assunto importantíssimo. Eu ainda diria o seguinte, talvez não o Covid-19, talvez não o coronavírus, mas sistema imunitário, resposta imunitária, estrutura de vírus, tudo isso todos esses são assuntos que podem estar presentes nos próximos vestibulares. Então, vale a pena reforçar o assunto de sistema imunitário para que vocês não tenham dúvidas, tá? Façam as atividades e na próxima aula, lá pelo Meet, nos encontraremos e vamos aprofundar um pouco mais sobre o sistema imunitário. Lembrando, como no próximo assunto da Biologia 4, o tema é de vírus, então nesse caso, vamos continuar falando sobre sistema imunitário. Ok? Então, bons estudos. Qualquer dúvida, estou à disposição de vocês. Beijo, beijo e até a próxima aula.